Shalom! Você sabia que existe uma profecia no livro de Sofonias, que fala sobre o aprendizado de uma língua pura, uma língua clara, uma língua compreensível e sagrada, o hebraico? Pois é, hoje eu estou aqui para te mostrar o que esse texto de Sefania pode nos ajudar, ok? Vamos agora verificar o texto hebraico e vamos ver o que ele vai nos ensinar sobre essa profecia. Aqui no quadro, nós temos o texto que está em Sofonias 3:9. Kias efor al amim safa brurá. Porque então daria aos povos uma língua brurá, uma língua clara, uma língua pura, uma língua especial. Likro kulam beshem Adonai leavdo shechem echad. Para que através disso todos possam invocar o nome do Eterno e servi-lo como um, com o mesmo espírito, com o mesmo desejo de coração. Pensando nisso, vamos ver o seguinte, nós temos o verbo aqui, e para dar-nos um direcionamento sobre como avaliar essa palavra, nós precisamos entender o seguinte. O verbo lahafor, que tem a mesma raiz deste verbo do texto de Sofonias 3:9, ele é traduzido como virar, transformar-se. Um outro verbo que é leheafer, tornar-se algo, virar. Então, o verbo que está no livro de Sofonias, ele vem nos ensinar que a questão do tema principal desse texto é que haveria dois estágios, onde seria necessário a pessoa fazer uma transição, uma mudança drástica, sim, porque existe a transformação e a mudança a um nível de antagônico, contrário um ao outro, por exemplo. Eu queria trazer para vocês agora mais um exemplo, considerando os textos de Shemot, Êxodo 7:15, Joel 3:4, Yehoshua, Josué 8:20 e Yoná 3:4. Nesses textos, nós podemos ver o seguinte. A vara de Shemot 7:15, que foi transformada em serpente, ou seja, deixou de ser um objeto inanimado, que era a vara, para ser uma serpente. Houve uma transformação radical do natural para o não natural, na verdade. Em Joel 3:4, nós vemos que o sol, Shemesh, ele se transformou em Rosher, em trevas, algo totalmente contrário à sua natureza. O sol se extinguir, apagar ou deixar de brilhar e dar lugar às trevas. Em Yehoshua 8:20, houve uma circunstância com o povo no deserto, e o povo ele mudou de uma posição de perseguidor para perseguido, dentro ali do contexto, de perseguido para perseguidor. O povo foi perseguido no deserto e passou a enfrentar grandes problemas. No livro de Yoná 3:4, fala sobre a história de Nínive. Nínive foi uma cidade que foi determinado sobre ela um juízo que viria daí a 40 dias, e a palavra subvertida ou destruída, como tem algumas traduções, é uma palavra que ela deriva desse mesmo verbo que nós temos aqui em Sofonias. Então, no texto de Nínive, nós vamos ver o seguinte, que Nínive deixaria de ser uma cidade habitada para ser o contrário disso, partir para a inexistência. Então, 40 dias, ainda mais 40 dias, Odearbaim e Amim. Então, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa subversão que o texto em português traz, algumas traduções trazem, ele quer dizer justamente o fato de que Nínive seria virada ao avesso, seria totalmente destruída. Então, logo, ela deixaria de ser uma cidade. Então, sairia de um estado de existência para um estado de inexistência. Então, pensando nisso, nós vamos considerar o texto de Sofonias 3:9 como um texto onde há uma promessa clara que haveria uma transformação para os povos. Vejam, neste momento, eu não estou mais falando de Israel, do abençoado povo de Israel. Eu estou falando agora que Hashem, o Eterno, ele dá uma promessa para as nações, para os povos, que ele faria a transformação. Então eu queria trazer para vocês agora um texto muito importante que os sábios, o Metsudat Etzion e o Malbim, grandes comentaristas de Torá, trouxeram para elucidar esse texto. E eu queria pegar aqui agora, eu queria ler para vocês.
No Metsudat Tzion diz assim, referente a este texto de Sofonias 3:9, quando fala-se da palavra brurá, ele vai dizer o que qual que é a raiz profunda contida nessa palavra. Então ele diz assim, a linguagem é de limpeza, é limpa mesmo, sem impurezas, uma língua sem impurezas, como uma linguagem diferente da linguagem dos idólatras, que por mais que seja compreensível, é chamada de língua profunda, uma língua baixa, desprovida de Kedushá. O Malbim explica que agora seria uma língua com Kedushá que iriam se direcionar a Hashem. Os povos passariam a se direcionar a Hashem, pois as outras línguas têm misturas e impurezas, idolatrias, religiões falsas. Logo, o Safa Brurá é uma língua de união com Hashem, é o Lashon HaKodesh, a língua hebraica. Então, meus queridos, eu convido você que gosta desse assunto, que ama o Eterno, ama Israel, ama a Torá, ama e deseja aprender a língua hebraica, eu quero te convidar. Clique no link abaixo ou faça contato através do nosso WhatsApp e venha conosco embarcar nessa jornada de conhecimento fantástica. E quero lembrar você também, só para finalizar, que a história de Nínive, ela foi trazida aqui hoje não por acaso, porque há uma situação ali de Teshuvá, a necessidade do arrependimento e retorno a Hashem. Então, nós vivemos em uma época agora, sobretudo que antecede a revelação do Mashiach, que seja breve em nossos dias, em que nós precisamos fazer Teshuvá constantemente. A palavra Teshuvá quer dizer retorno e arrependimento ao Eterno. Então, o objetivo da gente hoje, o nosso objetivo também nesse retorno, aprender a língua sagrada, aprender o hebraico, estabelecer uma conexão ainda maior com o nosso